Olá a todos. Esta então é a primeira videoaula sobre o módulo de Fisiologia Cardiovascular, onde nós vamos introduzir o assunto para que vocês possam ter as primeiras noções básicas sobre o sistema cardiovascular. A aula de hoje vai versar então sobre a visão geral da circulação. Como referência para revisar esse assunto, vocês podem utilizar o capítulo 15 e parte do capítulo 17 do Ben-Levi, da sétima edição, que está disponível na mini biblioteca na universidade, para vocês poderem acessar. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma revisão sobre a anatomia do coração, que é o órgão central do sistema cardiovascular. Então, essa imagem nos mostra uma visão antero-posterior do coração, onde nós podemos visualizar a veia cava superior aqui, a veia cava inferior aqui, o átrio direito aqui, a artéria coronária direita aqui, que irriga parte do ventrículo direito e também a parte posterior do ventrículo esquerdo, que não está sendo mostrado aqui. A artéria descendente anterior, que irriga parte do septo e parte da parede anterior do ventrículo esquerdo. Então essa é uma revisão da anatomia do coração. Aqui também nós podemos observar as veias, as artérias pulmonares. Nós temos duas, então a artéria pulmonar para o pulmão direito e a artéria pulmonar esquerda. Se nós removermos a parede do átrio, nós podemos visualizar no interior da cavidade atrial. Lá na parede posterior, nós vamos ver numa aula mais adiante, onde se localiza o início do sistema de condução do coração, onde fica o nodo sinusal, que é onde se origina o batimento cardíaco. Separando o átrio direito do ventrículo direito, nós temos uma válvula chamada de válvula tricúspide, porque ela apresenta 3 cúspides na sua configuração anatômica. E aqui nós podemos visualizar, removendo uma parte do ventrículo esquerdo, o interior da cavidade do ventrículo esquerdo. Removendo uma porção maior, nós podemos então visualizar toda a cavidade ventricular esquerda. Aqui está o átrio esquerdo, então, de onde vem o sangue que retorna do pulmão para o coração. Ele chega no átrio esquerdo, que é essa estrutura aqui. Separando o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, nós temos uma segunda válvula, que é a chamada válvula mitral, e que possui 2 cúspides. Então, para o sangue sair do átrio esquerdo e chegar no ventrículo, ele tem que ultrapassar essa válvula. E aqui também nós podemos observar a saída da aorta do interior da cavidade ventricular esquerda. O início da artéria aorta, que é a maior artéria do nosso organismo, é definido pela presença da válvula semilunar aórtica, que está sendo mostrada aqui com seus 3 folhetos, que é o início então da aorta, que é o vaso que vai ser responsável por conduzir o sangue a partir do interior do ventrículo esquerdo para toda a circulação sistêmica. E aqui também eu me esqueci de comentar anteriormente, nós podemos visualizar a válvula semilunar pulmonar. Então, o coração é composto, na verdade, por 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, e por 4 válvulas. A válvula tricúspide, que separa o átrio direito do ventrículo direito, a válvula mitral ou bicúspide, que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, a válvula semilunar pulmonar, que é responsável então para permitir a saída de sangue do ventrículo direito em direção ao pulmão pelas artérias pulmonares, e a válvula semilunar aórtica, que é responsável por permitir então a saída de sangue do ventrículo esquerdo em direção à circulação sistêmica. Então essa é a anatomia observando a visão antero-posterior do coração. Numa visão posterior do coração, nós podemos visualizar também a aorta descendente, que está sendo mostrada aqui já, né? As artérias pulmonares, que são 2, como eu disse para vocês, a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. Aqui a parede do átrio esquerdo, aqui a artéria coronária esquerda, o tronco comum, aqui está a descendente anterior e aqui está a artéria circunflexa, que é importante então para fazer a irrigação de toda a parede posterior
do ventrículo esquerdo e também do septo e da parede anterior do ventrículo esquerdo. E aqui está mostrando com alguns detalhes a veia cava inferior também, tá? Retirando, então, também parte da parede do ventrículo esquerdo, nós podemos observar o interior da cavidade ventricular esquerda, de novo observando, né, os músculos papilares que prendem as cordoalhas tendinosas da válvula mitral, que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, e aqui também a válvula semilunar aórtica que nós já vimos na imagem anterior, tá bom? Outra questão importante que é fundamental nós revisarmos é que a estrutura do miócito, que é o músculo que forma a parede do coração, ou as paredes do coração, ela é muito parecida com a musculatura esquelética. Então aqui está mostrando uma imagem histológica de um sarcômero, né, delimitado por uma linha Z aqui, de um lado, outra linha Z aqui do outro lado. Então aqui nós temos um sarcômero do músculo cardíaco, do miócito. Aqui nós temos um túbulo transverso, que também é muito parecido com os túbulos transversos que estão presentes no músculo esquelético, e os túbulos transversos são importantes para rapidamente transmitir o sinal elétrico da membrana celular para o interior da célula e produzir então as alterações elétricas que são responsáveis pela liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Nós temos a presença de grandes mitocôndrias, como vocês estão observando aqui, que são responsáveis pela produção de energia, que vai manter então o miócito funcionando e o coração batendo. Aqui vocês podem observar esses pequenos grânulos, são grânulos de glicogênio, que são importantes como substrato energético para a mitocôndria produzir ATP também. Mas eu já gostaria de chamar a atenção aqui que, diferentemente do coração, diferentemente do músculo esquelético, desculpem, o coração utiliza principalmente lipídio como substrato energético. Ele utiliza também glicogênio, como está mostrando aqui a presença de grânulos de glicogênio, mas a principal fonte de energia, o principal substrato energético para manter a produção de ATP pelo coração é a gordura, são os lipídios. Tá? Então essa é uma diferença entre músculo esquelético e músculo cardíaco. Aqui também vocês estão observando então as bandas que fazem parte do sarcômero. Aqui a banda A, formada pelo segmento, pela proteína contrátil, que é o filamento grosso, que é a miosina. Toda a extensão da miosina então forma a banda A. Essa região central forma a banda H e a linha central é a linha M. E essa região que ocupa uma parte de um sarcômero aqui, onde tem o filamento de actina que está fixado na banda Z, e uma parte do outro sarcômero que também tem filamento de actina, que é o filamento fino, que também está fixado nessa banda Z, é o que a gente chama de banda I. Então, do ponto de vista de organização histológica, o sarcômero do miócito é igual à organização histológica do sarcômero dos músculos esqueléticos. Só para vocês terem também essa percepção aqui, tá? A função básica do coração, ou da nossa circulação, é de promover o transporte de diferentes substâncias para diferentes regiões do nosso organismo. Então, nós temos a pequena circulação, que faz parte do coração direito, e a circulação pulmonar. Nessa pequena circulação vai haver então a captação de oxigênio, que vem do ar atmosférico e ocupa o ar alveolar, e a eliminação do CO2. Então, uma parte da circulação é importante porque ela capta o oxigênio, o sangue que está passando pelos pulmões capta o oxigênio e transporta esse oxigênio para os tecidos periféricos, e ao mesmo tempo o retorno venoso do sangue em direção ao coração e do coração direito para o pulmão vai possibilitar a eliminação do CO2, que é o metabólito produzido pelo consumo de oxigênio na célula periférica durante o metabolismo oxidativo. Então, uma função importante, básica da circulação é promover o transporte de gases, ou seja, oxigênio do pulmão para a periferia e CO2 da periferia para o pulmão. Então isso é uma função importante do nosso sistema circulatório. Além de transportar os gases, o sangue também é importante por transportar
os macronutrientes que são absorvidos a partir da nossa dieta durante a sua passagem pelo trato gastrointestinal. Então há toda a absorção de todos os macronutrientes importantes para a nossa sobrevivência. Esses macronutrientes são absorvidos e são também transportados pelo sangue, pela circulação, da circulação intestinal até o fígado e do fígado para a periferia também. Então outro aspecto importante é o transporte de nutrientes, que também é efetuado pelo nosso sangue, pelo nosso sistema circulatório. E também o sistema circulatório é responsável por transportar os hormônios, que são produzidos em diferentes glândulas, né, distribuídas em diferentes regiões do nosso corpo, do nosso organismo, e esses hormônios são importantes para exercer funções autócrinas, ou seja, dentro da própria glândula onde eles são produzidos, ou parácrinas, exercer ações em territórios distantes da onde eles são produzidos. Por exemplo, a insulina é um exemplo claro disso. A insulina é produzida no pâncreas, transportada pelo sangue e vai agir de forma importante no músculo esquelético, por exemplo, para possibilitar o transporte de glicose do meio extracelular para o meio intracelular. Então, uma outra função importante e fundamental do sistema circulatório é possibilitar o transporte desses diferentes hormônios produzidos no sistema endócrino. E o objetivo final é que então os tecidos periféricos sejam abastecidos de hormônios, de oxigênio e de nutrientes, e também é possível que a circulação transporte os metabólitos produzidos nesses tecidos de volta para o sistema circulatório, para que eles possam ser excretados ou pelo pulmão ou também pela função renal. Então, essas são as funções básicas do nosso sistema circulatório, tá bom? Essa é uma figura que mostra o diagrama da nossa circulação. Então, eu quero dedicar um pouco de tempo para esclarecer algumas coisas com vocês aqui. Primeiro, nós podemos subdividir o sistema circulatório em pequena circulação e grande circulação. A pequena circulação ela envolve, então, a saída no sangue do ventrículo direito, que vai pelas artérias pulmonares, sangue que veio da periferia, então, e que está alojado no ventrículo direito. Durante a sístole, a contração do ventrículo direito aumenta a pressão no interior da cavidade ventricular, e isso vai levar o sangue em direção às artérias pulmonares, e esse sangue venoso que sai do ventrículo direito vai então para a circulação pulmonar, onde vai captar oxigênio e eliminar o CO2, e vai sair do pulmão então através das veias pulmonares, né, como sangue oxigenado. Então esse é o único território onde uma veia transporta sangue rico em oxigênio, que são as veias pulmonares, transportando o sangue do território pulmonar de volta para o coração. Esse sangue vai chegar então no átrio esquerdo pelas veias pulmonares, e a partir do átrio esquerdo ele vai imediatamente ocupar o ventrículo esquerdo, passando pela válvula mitral, que está aqui separando o átrio do ventrículo esquerdo, e dentro do ventrículo esquerdo, então, o sangue oxigenado, quando a sístole acontece, a pressão aumenta, ele vai ser projetado para circulação sistêmica através da artéria aorta. Então, a pequena circulação, resumindo, ela é formada pelo ventrículo direito, pelas artérias pulmonares, pela circulação pulmonar, pelos capilares e vasos pulmonares, pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo. Então, esse é o território conhecido como pequena circulação. A grande circulação inicia então no ventrículo esquerdo, quando acontece a sístole, vai haver aumento da pressão dentro do ventrículo esquerdo. Este sangue vai ser bombeado pela artéria aorta e vai se distribuir para todas as artérias do nosso corpo, para as artérias do membro superior, para as artérias do cérebro, cabeça e pescoço, para as artérias do tronco, para as artérias da cavidade abdominal, para as artérias dos membros inferiores e para as artérias, né, mais periféricas ainda. Então, essa é a chamada grande circulação, que inicia então no ventrículo esquerdo, passa pela aorta, o sangue é transportado por todas as artérias e
a partir então da troca gasosa ou da troca de macronutrientes que acontece no leito capilar, nos capilares, em diferentes territórios, todos os territórios dos nossos tecidos têm capilares, então aqui, por exemplo, mostramos capilares dos membros inferiores, os capilares da pelve, enfim, todos os capilares. A partir então da saída do sangue nos capilares, esse sangue vai ser transportado pelas veias de volta para o coração, chegando então de novo lá no átrio direito. Então, iniciando no ventrículo esquerdo, passando pelas artérias, percorrendo os capilares, voltando pelo sistema venoso e chegando de volta no ventrículo, no átrio direito, desculpem, nós temos então a grande circulação. Então, essas são as duas circulações que fazem parte do sistema circulatório como um todo, a pequena circulação e a grande circulação. Mais adiante, nas outras aulas, nós vamos ver que existem muitas diferenças entre essas duas circulações. A gente vai voltar a tocar nesse assunto em outras aulas para entender como é que acontece, por exemplo, o comportamento de pressão sistólica, de pressão diastólica e de pressão média, comparando a pequena circulação com a grande circulação. Então, eu quero que vocês já fiquem atentos para essa questão que existem diferenças importantes e essas diferenças vão determinar as características do coração do lado direito e do coração do lado esquerdo também. Então, é importante entender a existência dessas duas circulações conhecidas como pequena circulação e como grande circulação, tá bom? Todos os territórios vasculares, eles são regulados por diferentes mecanismos. Então nós temos mecanismos que nós chamamos de mecanismos intrínsecos, que dependem do próprio tecido, né, pelo qual o sangue está passando. Nós temos os mecanismos locais, que dependem do metabolismo, né, do tecido, então que aumenta o metabolismo, controla a circulação, diminui o metabolismo também, controla a circulação. Então nós temos mecanismos intrínsecos, mecanismos metabólicos, mecanismos que envolvem o sistema nervoso, que também é importante para controlar a circulação periférica e também para controlar o coração. Então nós vamos também, numa aula específica, discutir os aspectos que envolvem o controle tanto do coração como da circulação envolvendo o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central também. E um quarto aspecto que é importante também comentar aqui é que a circulação também é controlada por fatores humorais ou hormonais, que são aquelas substâncias produzidas pelas glândulas do sistema endócrino que também podem modificar a função dos vasos, tanto das artérias, das veias e até mesmo dos capilares. Então, existem esses 4 pontos importantes que controlam a nossa circulação: mecanismos intrínsecos, mecanismos locais ou metabólicos, mecanismos que envolvem o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central, e também mecanismos neuro-hormonais ou neuro-humorais, que dependem então da presença de hormônios, de diferentes hormônios produzidos pelo sistema endócrino, tá? Essa outra imagem é importante também comentar, ela mostra a característica, né, dos diferentes vasos que fazem parte do sistema circulatório. Então aqui está mostrando, por exemplo, a artéria aorta, que tem um diâmetro interno em torno de 25 milímetros. E aqui, logo abaixo, mostra a composição. Então na aorta nós temos uma camada interna que é chamada de endotélio, depois uma camada de tecido elástico que ocupa a parede desse vaso. Também nós temos uma camada de músculo que ocupa a parede desse vaso e tecido fibroso. E como vocês podem observar, conforme a aorta vai se dividindo em direção à periferia, as artérias menores vão diminuindo o seu diâmetro e o conteúdo de músculo vai aumentando. Como vocês podem ver, então, nas artérias menores tem mais camada muscular do que na artéria aorta. E por fim, nas arteríolas, que são as menores artérias do sistema arterial, a camada de músculo, né, na arteríola terminal lá é maior do que os outros componentes. Então por isso que os vasos mais distais do sistema arterial são os vasos onde a complacência é menor e a resistência é maior. São vasos de resistência, porque a camada muscular é muito grande. Se nós formos adiante, então depois das arteríolas vem o capilar, que é a estrutura do sistema vascular que tem a menor
parede, a menor espessura da parede. E isso é importante e é fundamental porque é exatamente no capilar que acontece a troca entre a circulação e as células que compõem os diferentes tecidos, né? Então, por isso que é importante haver uma proximidade muito grande do sangue que está passando no interior do capilar para o tecido que está aqui ao lado. Então, o capilar é o menor diâmetro e também é o vaso que tem a menor espessura da parede para facilitar a difusão e o transporte de gases e de outras substâncias entre o sangue e os tecidos que precisam então manter, né, diferentes concentrações de gases e também de macronutrientes. E depois dos capilares há uma junção de novo do sistema cardiovascular formando as vênulas e mais adiante as pequenas veias, as grandes veias até o sangue retornar para o coração direito, como nós vimos anteriormente na figura que nós mostramos anteriormente, tá? Então, essas características são importantes entender e que acontecem de forma diferente dependendo do tipo de vaso, seja artéria, arteríola, veia, vênula, capilar, tá? Uma outra característica importante do sistema circulatório é o comportamento da pressão em diferentes territórios do sistema circulatório. Então, aqui na parte de cima da figura está mostrando a pressão no interior do ventrículo, aqui então o ventrículo esquerdo, aqui no caso, mostrando aqui embaixo. Então a pressão na fase diastólica no interior do ventrículo é muito próxima de zero. A gente vai ver e vai retomar isso mais adiante e vai entender quais são os fatores que determinam esse valor de pressão diastólica muito próxima de zero. Quando o ventrículo começa a contrair, durante a sístole começa a aumentar a pressão aumenta dentro do ventrículo até atingir o pico que a gente chama de valor de pressão sistólica. Daí depois vem outro relaxamento, a pressão cai e assim por diante. Então esse ciclo se repete de tempo em tempo a cada batimento cardíaco. Então isso aqui é uma típica uma curva característica de pressão ventricular. Quando eu saio do ventrículo e vou para a aorta, eu tenho também uma pressão maior durante a fase sistólica e uma pressão menor durante a fase diastólica e assim por diante. Então, nas grandes artérias, na artéria aorta, por exemplo, quando está mostrando aqui, existe esse pico de pressão sistólica e a queda durante a fase diastólica na pressão dentro da aorta. Conforme a gente sai das grandes artérias e vai para a periferia, né, a onda, o pulso acaba desaparecendo, porque nos capilares periféricos o fluxo de sangue deixa de ser pulsátil e passa a ser constante. Então, nos vasos menores, nas arteríolas menores e nos capilares, o fluxo deixa de ser pulsátil e passa a ser um fluxo constante. E vai caindo também a pressão no sistema arterial nos vasos menores, nos vasos mais periféricos. E aqui embaixo está mostrando uma questão importante que é a diferença entre pressão sistólica na artéria pulmonar, que vocês estão vendo aqui, e pressão sistólica na artéria aorta, e pressão diastólica na artéria pulmonar e pressão diastólica na artéria aorta. Então essa é uma das grandes diferenças entre a pequena circulação e a grande circulação. A pressão sistólica na aorta é muito maior do que a pressão sistólica na artéria pulmonar. A pressão diastólica na aorta também é muito maior que a pressão diastólica da artéria pulmonar. Tá? Então essa é uma diferença importante considerando a pequena circulação, no caso aqui a artéria pulmonar, e a grande circulação, no caso aqui a artéria aorta. Outro aspecto importante é a velocidade do sangue, ela está associada com a pressão, né? Então, durante a sístole a velocidade aumenta, durante a diástole a velocidade cai. Durante a sístole aumenta, durante a diástole cai e assim por diante. E aqui, esse traço em preto está mostrando a velocidade média, aqui no caso do sangue na aorta, conforme vai indo para a periferia, ou nos capilares, ou nos vasos menores, a velocidade do sangue cai. E lá nos capilares, a velocidade do sangue é praticamente zero, muito próxima de zero, é muito baixa. E isso também é importante para garantir que o tempo de contato do sangue com os tecidos seja longo o suficiente para permitir a troca gasosa de liberação de oxigênio, captação de CO2, por exemplo, ou até mesmo de transporte de macronutrientes como glicose, proteínas, aminoácidos e outros
macronutrientes que precisam ser transportados do sangue para os tecidos, até mesmo de hormônios. Então, por isso também, pessoal, a velocidade do sangue aqui nos capilares é a menor de todos, para dar tempo de contato entre o sangue e o tecido para acontecer a troca adequada. E por que essa velocidade é tão baixa aqui nos capilares? Olhe para aqui, essa outra curva mostra a área de secção transversa. Então, olhando para o comportamento, na aorta a área de secção transversa é pequena, conforme vai dividindo para a periferia, a área de secção transversa vai aumentando, e lá nos capilares a área de secção transversa é a maior de todas, porque tem muitos capilares. Então a soma do diâmetro individual de cada capilar vai dar uma área de secção transversa grande, muito maior do que todos os outros territórios. E isso também acaba sendo importante para garantir a troca de substâncias e de gases, né? Porque a área é muito grande de contato entre o tecido, que precisa de oxigênio, por exemplo, e o sangue que está passando ali, porque a área de secção transversa é a maior de todas lá nos capilares. Depois, conforme vai juntando os capilares e formando as veias, a área de secção transversa vai diminuindo, e nas veias ela diminui com relação à área de secção transversa nos capilares. Então, esse padrão típico de comportamento das pressões, pulsátil nas grandes artérias, sem pulso nas artérias menores. Diferença da pressão na circulação sistêmica para pequena circulação pulmonar. A velocidade do sangue passando nas grandes artérias e nos capilares e nas veias. E a área de secção transversa. Então são todos fatores importantes e que são fundamentais para a gente poder entender adequadamente a importância e a função do sistema circulatório no nosso organismo, tá bom? Outro aspecto fundamental é o que a gente chama de complacência. O conceito de complacência é variação de volume por unidade de variação de pressão. Ou seja, se um vaso é complacente, ele facilmente se distende quando acontece o aumento de pressão. Se um vaso é menos complacente, ele fica mais rígido e ele não se distende adequadamente quando aumenta a pressão. Então eu queria usar como exemplo aqui, né, o sistema circulatório para falar de complacência. Então aqui está, por exemplo, mostrando esquematicamente o ventrículo esquerdo. Durante a sístole, o ventrículo esquerdo contrai, a parede contrai, aumenta a pressão no interior do ventrículo. Esse aumento de pressão faz com que a válvula semilunar aórtica abra e o sangue seja ejetado para a artéria aorta. Como a aorta tem uma camada muscular pequena e tem um grande componente elástico, como a pressão aumenta pela chegada de um maior volume de sangue, ela distende a parede da aorta. Então, durante a sístole, a aorta distende, porque ela é complacente. E essa distensão da aorta acomoda o sangue que está saindo do ventrículo e chegando na aorta. E isso é importante, né? Acontecer durante a sístole. E depois o sangue vai fluindo, então, em direção aos capilares. Quando termina a sístole, a pressão no ventrículo começa a cair, o sangue tem um certo refluxo, a válvula semilunar fecha. Esse fechamento da válvula semilunar aórtica evita que o sangue que saiu do ventrículo retorne para o ventrículo, então ele continua sendo bombeado para a periferia. E a parede da aorta que distendeu durante a sístole volta para sua posição original durante a diástole. Então, esse retorno da parede da aorta para sua posição original durante a diástole faz com que haja compressão desse volume de sangue que está no interior da aorta e o fluxo seja constante nos capilares. Então, se tu olhar lá no capilar no microscópio, tu vai ver que o fluxo de sangue nunca para, o fluxo está sempre acontecendo, mesmo que no coração aconteça sístole e diástole, sístole e diástole. E esse fluxo é constante porque durante a sístole a pressão aumenta e empurra o sangue, e durante a diástole, a retração da parede da aorta que distendeu comprime o sangue e continua empurrando o sangue para a periferia. Então o fluxo nos capilares é ininterrupto, é constante, é o tempo inteiro, ele não para de ter fluxo se o vaso é complacente. Conforme o indivíduo vai envelhecendo, né, a camada elástica vai desaparecendo, o colágeno vai diminuindo, a parede da aorta vai ficando rígida. Então aqui está mostrando no exemplo aqui de baixo. Então durante a sístole,
aquela aorta que normalmente distendia para de distender, né? Porque ela está rígida, ela está menos complacente. E aí ela não acomoda e a pressão aumenta muito aqui. Então durante a sístole, a pressão aumenta mais nas artérias, na aorta, porque a aorta não distende, e o fluxo de sangue acontece. Quando o ventrículo relaxa durante a diástole, a parede da aorta, como ela não distendeu, ela não retrai. Então, essa falta de retração na parede da aorta durante a fase diastólica, no indivíduo mais velho, faz com que o fluxo de sangue nos capilares seja interrompido. Então, no indivíduo mais velho, se a gente observar no microscópio, o fluxo de sangue no capilar, ele anda, para, por causa dessa diferença no comportamento da aorta que com o envelhecimento deixa de ser complacente, ela fica mais rígida. E isso é uma alteração que causa, na verdade, o aumento da pressão arterial conforme o indivíduo vai envelhecendo, por causa dessa maior rigidez das grandes artérias, principalmente por essa maior rigidez da artéria aorta. Tá? E aqui essa figura mostra exatamente isso, né? O aumento do volume no interior da artéria e o comportamento da pressão. Então aqui no indivíduo jovem, a linha vermelha mostra que o volume aumenta muito para pequenas mudanças de pressão. E ele vai aumentando até um limite fisiológico que tem lá. Conforme o indivíduo vai envelhecendo, olha o que acontece. O aumento de volume vai diminuindo, mesmo que a pressão aumente mais. Então, se eu comparar o indivíduo com 20 anos com o indivíduo de 70 anos, olha o que aconteceu. A pressão saiu aqui no caso de 75, né, ou de 25 para chegar em 75, para mobilizar 50% do volume de sangue. E depois a pressão aumenta muito, como o vaso está muito rígido, a pressão pode aumentar muito e o volume não muda. Então isso mostra que conforme o indivíduo vai envelhecendo, a aorta, os vasos, as artérias vão ficando mais rígidas e essa rigidez dos vasos faz com que haja aumento da pressão arterial, por isso que o indivíduo desenvolve hipertensão conforme ele vai envelhecendo também. Tá? Então, só para complementar a informação que a gente já tinha comentado no slide na figura anterior. Outro conceito importante é o que a gente chama de pressão de pulso. Pressão de pulso nada mais é do que a diferença entre pressão diastólica, que está nessa linha pontilhada aqui, no caso de 80, para a pressão sistólica nessa segunda linha pontilhada aqui, no caso de 120. Então a diferença entre pressão diastólica e pressão sistólica é o que a gente chama de pressão de pulso. E essa pressão de pulso é importante porque quanto maior for essa pressão de pulso, melhor é a perfusão nos tecidos. Se a pressão de pulso fosse zero, o sangue não circularia, por exemplo. Então, o sangue só circula, só se movimenta no sistema circulatório porque existe uma diferença de pressão entre diástole e sístole, que a gente chama de pressão de pulso, que é a diferença de pressão diastólica para pressão sistólica. Um outro conceito importante também, que a gente pode definir a partir dessa figura, é o que a gente chama de pressão arterial média, ou pressão média. A pressão média nada mais é do que a soma da pressão diastólica mais 1/3 da pressão de pulso, ou seja, pressão sistólica menos pressão diastólica dividido por 3. Então esse é o valor de pressão arterial média, que é a pressão média de enchimento, que representa, na verdade, a sobrecarga de pressão para o sistema respiratório. Então esse é um conceito importante também que a gente tem que saber quando fala de sistema cardiovascular, é entender o que é pressão de pulso, o que é pressão média, o que é pressão diastólica e o que é pressão sistólica. Tá? E os determinantes da pressão arterial acabam sendo então dois grupos de fatores, o que nós chamamos de fatores físicos, que são o volume de sangue, né, ou o volume de líquido dentro das artérias, e a complacência dos vasos. Então, toda vez que o volume aumenta, a pressão de pulso aumenta. Toda vez que a complacência diminui, a pressão de pulso aumenta. Então, esses são os fatores físicos que determinam a pressão arterial. Então, aumento de volume aumenta a pressão, diminuição de volume diminui a pressão. Aumento de complacência diminui a pressão, diminuição de complacência aumenta a pressão. Então esses são os fatores físicos. E do outro lado aqui está mostrando os fatores fisiológicos que também influenciam a pressão arterial. Os fatores fisiológicos são o débito cardíaco, que nada mais é do que a multiplicação da frequência cardíaca pela fração de ejeção,
no tempo de 1 minuto, então isso é o que nós chamamos de débito cardíaco. Toda vez que o débito cardíaco aumenta, a pressão também aumenta. Toda vez que o débito cardíaco cai, a pressão também cai, se os vasos se mantêm constantes. E o segundo fator do grupo fisiológico é a resistência periférica, que é a pressão contra a qual o coração tem que bombear o sangue, ou seja, quanto maior a resistência periférica, maior vai ser a pressão. Quanto menor a resistência periférica, menor vai ser a pressão. Então, esses são os dois grupos de fatores que determinam a pressão arterial. São os grupos de fatores físicos, volume de sangue e complacência, e grupos de fatores fisiológicos, o débito cardíaco e a resistência periférica. Então, oscilação dessas quatro variáveis acabam influenciando a medida ou o valor de pressão arterial e de pressão de pulso no sistema circulatório também, tá? Esse é um resumo, né, dos principais determinantes da pressão arterial. Então eu disse para vocês que o débito cardíaco era formado pela fração de ejeção multiplicada pela frequência cardíaca. Então o volume diastólico final menos o volume sistólico final é igual a fração de ejeção ou volume sistólico. Volume sistólico multiplicado pela frequência cardíaca vai ser igual a débito cardíaco. E débito cardíaco multiplicado pela resistência arterial periférica vai ser determinante, então, da pressão arterial ou do valor de pressão arterial no nosso sistema circulatório, tá? Essa imagem mostra que, dependendo do território e dependendo da idade, o pulso de pressão também se altera. Então aqui está mostrando, por exemplo, um indivíduo jovem, né, de 24 anos, aqui na parte de baixo, pressão sistólica, pressão diastólica, pressão sistólica, pressão diastólica e assim por diante. Então aqui uma escala de valores, geralmente nos indivíduos jovens, na aorta a pressão sistólica é próximo de 110, alguma coisa assim, e a diastólica próximo de 70 ou 80. Conforme o pulso de pressão vai viajando da aorta para a periferia, né, nos vasos da aorta torácica, da aorta abdominal, por exemplo, ou das artérias mais periféricas, o pulso vai aumentando, porque os vasos vão ficando mais rígidos por causa daquele fator que eu falei para vocês, porque a quantidade de colágeno da aorta para a periferia vai diminuindo, então o vaso, a artéria fica mais rígida, e também porque a camada de músculo vai aumentando, então a artéria fica mais forte e por causa disso, né, o pulso de pressão vai aumentando mesmo em indivíduos jovens, né, comparando a aorta com as artérias mais periféricas, tá? Se o indivíduo vai envelhecendo, a rigidez vai aumentando, o colágeno vai diminuindo, a pressão sistólica vai aumentando e quanto mais velho for o indivíduo, maior vai ser a pressão sistólica. Então vocês podem observar que no indivíduo mais velho já não existe uma diferença tão grande da pressão sistólica medida na aorta comparada com a pressão sistólica medida na periferia, por causa que a aorta mudou muito o seu padrão de colágeno, ou seja, diminuiu muito o colágeno da aorta e a aorta fica com um comportamento parecido com as artérias periféricas. Por isso que nos indivíduos mais velhos, a pressão de pulso ou a pressão sistólica é parecida na aorta comparada com os vasos mais periféricos, por causa dessas mudanças na formação dos grandes vasos, tá? Principalmente em função da redução da quantidade de colágeno, tornando a aorta, que é a maior artéria, menos complacente nos indivíduos velhos, né? Comparado com os indivíduos mais jovens, tá? E para terminar essa primeira parte da aula, nós podemos então fazer a medida de pressão arterial pelo método que a gente chama de método auscultatório, é a medida indireta da pressão arterial. Esse método auscultatório, vocês provavelmente devem ter tido uma aula prática já na biofísica sobre isso, se não tiveram no futuro vocês vão ter oportunidade de treinar essa técnica de medida da pressão de forma não invasiva que a gente chama de método auscultatório. O que é o método auscultatório? O método auscultatório consiste, na verdade, em insuflar um manguito ao redor do braço, pode ser do membro superior ou do membro inferior, a pressão pode ser medida tanto em membro superior quanto em membro inferior. Então,
O método auscultatório não invasivo de medida de pressão arterial consiste em insuflar uma pressão ao redor do braço que ultrapasse o valor da pressão no interior do vaso, que é o que está mostrando aqui, ó. Então, no início dessa linha azul aqui, a pressão dentro do manguito supera a pressão sistólica que está aqui embaixo, então é mais que 120. Então eu insuflo uma pressão do lado de fora para comprimir o vaso e não permitir que o sangue passe. E isso gera então uma interrupção do fluxo de sangue na parte posterior do manguito, na parte distal do manguito. Conforme eu vou retirando, desinsuflando o manguito, a pressão no manguito vai diminuindo. Vai chegar um ponto, pessoal, que a pressão no manguito, que é no caso esse ponto aqui, é inferior à pressão sistólica. Então, nesse momento aqui, quando a pressão no manguito é inferior à pressão sistólica, o sangue passa pelo vaso, né, que está sendo comprimido pelo manguito. E essa passagem de sangue gera um fluxo turbulento na artéria braquial, que é onde estou auscultando durante a medida de pressão arterial. Então, eu ausculto o primeiro, né, som de Korotchkov, que é produzido pelo atrito durante a passagem de sangue, porque a pressão no manguito diminuiu e está menor com relação à pressão sistólica. Aí eu continuo diminuindo a pressão no manguito, só que o coração, que estava em sístole, relaxa e vai para diástole. Então, de novo, a pressão no sistema circulatório cai abaixo da pressão no manguito. Então, de novo, tem ausência de fluxo. Aí vem outro batimento, outra sístole. A pressão aumenta e aí, de novo, a pressão no interior do vaso ultrapassa a pressão do manguito. Então, de novo, o sangue passa e eu ausculto outro ruído, outro som de Korotchkov. E assim por diante. Conforme eu vou diminuindo a pressão no manguito, eu vou ter momentos que o sangue passa, porque a pressão no manguito é menor do que a pressão no interior do vaso, e momentos que o sangue não passa, porque a pressão no manguito é maior que a pressão no vaso. Então, quando o sangue passa, eu ausculto os sons de Korotchkov, e quando o sangue não passa, eu não ausculto os sons de Korotchkov. Até chegar a um ponto que a pressão no manguito vai ser menor, o valor de pressão no manguito vai ser menor do que o valor de pressão diastólica. Aí, nesse ponto, não tem mais interrupção de passagem do sangue, ou seja, o sangue está circulando o tempo todo. Aí eu deixo de auscultar os ruídos de Korotchkov, e daí eu entendo aquele fim da presença dos ruídos de Korotchkov como pressão diastólica. Por quê? Porque a pressão no manguito está menor do que a pressão diastólica, e isso causa uma não interrupção do fluxo de sangue, ou seja, uma passagem continuada do fluxo de sangue pelo interior do vaso que está sendo comprimido pelo manguito. Então, essa é a técnica e essa é a lógica de medir pressão arterial de forma não invasiva, né, sem precisar utilizar um catéter intra-arterial para captar a oscilação de pressão durante a sístole e durante a diástole. E isso é um método comumente utilizado para diagnóstico de hipertensão arterial e também para acompanhamento da resposta da pressão arterial em diferentes situações fisiológicas e não fisiológicas, tá, pessoal? Então, eu acho que eram essas informações iniciais para a gente começar o módulo de fisiologia do sistema cardiovascular. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não deixe de perguntar. Nós vamos conversando para tentar esclarecer as possíveis dúvidas que vocês venham a ter com relação a essa primeira parte de organização e de componentes do sistema cardiovascular, tá bom? Então tá aí, muito obrigado e nos falamos na próxima videoaula.